Atenções focadas na Câmara dos Deputados, pois a PEC da transição apresentada pelo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pode ser colocada em votação pelo presidente da Casa, que é o deputado Arthur Lira. E nós vamos até a nossa redação multiplataforma conversar com a Kelly Almeida, do R7.com. Saudade de conversar com você por aqui, viu, Kelly? Boa tarde para você, minha amiga. Eu quero saber o seguinte, já tem alguma previsão, né, de que a PEC seja colocada para votação hoje ainda? Boa tarde, Nicole. Saudade de você, saudade de todo mundo também. Eu estou de volta. Boa tarde de novo a você, a todo mundo que está com a gente aqui acompanhando o Balanço Geral, as notícias quentes, né, nesse fim de ano, movimentada a política ainda, Nicole. A previsão é que entre sim em pauta a PEC da transição, que é também chamada aí PEC do estouro. Isso porque o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, fez essa promessa, disse que hoje votaria a proposta. É uma proposta de emenda à Constituição. E esse acordo aí do Lira foi feito também com líderes da Câmara. Então, a previsão é que seja votada sim hoje. Mas o que acontece, Nicole? A gente está ali já há dias, né, acompanhando essa votação, acompanhando essa PEC, falando com os deputados. E, apesar da previsão da votação hoje, ainda não tem um consenso com relação ao texto, em relação a todos os deputados. São 513 deputados federais. E o que acontece? Se eles fizerem alguma mudança no texto que vai entrar para votação hoje, essa proposta tem que voltar lá para o Senado Federal, onde já havia sido aprovada. Vamos lembrar aqui, né, Nicole, relembrar, falar um pouco mais o que é essa PEC da transição. Ela permite ao governo, ao próximo governo, o governo do presidente eleito Lula, furar o teto de gastos em 200 bilhões de reais. O teto de gastos é uma lei que proíbe o governo, né, proíbe aí o governo federal a fazer despesas acima da inflação. Então, essa PEC permitiria ali que fossem gastos pelo menos 200 bilhões acima do teto. E com isso, se ela for aprovada, ela abre ali brecha para o governo, para o próximo governo, pagar o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família, no valor de R$ 600, pagar R$ 150 por família, por criança dessas famílias beneficiárias, além de várias outras despesas que foram incluídas na PEC. Mas o que acontece, Nicole? Estava ali um movimento grande para votar essa proposta, porque ela precisa entrar no orçamento do ano que vem. E aí, essa urgência acabou perdendo aí um pouco do sentido, porque no domingo o ministro Gilmar Mendes, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que os gastos do governo com o Bolsa Família podem de fato ficar fora do teto de gastos, ou seja, o governo federal, né, o executivo, pode até abrir um crédito para fazer esse pagamento por meio de medida provisória. Mas aí a gente questionou ali, equipe de transição, a gente questionou deputados e a aprovação da PEC, ela dá um respaldo para o governo não ser questionado depois na justiça. Então, por isso que a equipe de transição ainda espera essa votação prevista para hoje lá no Congresso Nacional. A gente está acompanhando. Nicole, hoje já é dia 20 de dezembro, é finalzinho de ano, mas a agenda está cheia no Congresso, tem várias votações importantes. A gente vai acompanhar tudo. A gente traz as novidades aqui no Balanço Geral, na programação da Record TV, mas também todas as informações a gente está atualizando lá no R7.com. Eu espero todo mundo, todas as novidades, a votação dessa PEC também lá. A sessão da Câmara já foi aberta, mas ainda... Fala, Nicole. Aproveitando aqui, só mais uma perguntinha, né? Quais são as chances, né? Como estão aí as chances de aprovação do texto, né? Quais são as chances aí? Olha, Nicole, a pergunta de milhões. De milhões. Agora eu te apertei, porque tá todo mundo querendo saber. Muitos integrantes ali da equipe de transição. O que acontece, Nicole? São 513 deputados. Então, é difícil você ter ali um consenso geral com relação a esse texto.
Um dos principais pontos ali que está no entrave entre os deputados é sobre o tempo que o governo poderia furar esse teto de gastos. O governo pede pelo menos 2 anos. Alguns deputados falam que isso só tem que valer para 2023. Então, tem essa questão ali, esse entrave principalmente da data. Mas o que acontece, Nicole? É um projeto, né, uma proposta de emenda à Constituição muito importante, porque mexe com a questão social, questão do valor do atual Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família. Então, muitos deputados também não querem vetar uma proposta que, de fato, ali mexe, né, com as famílias que mais precisam. Então, é uma proposta ali que não tem consenso, mas, no fundo, a gente acredita, sim, pelo que a gente tem falado com o Congresso Nacional, com os deputados, que vai ser votada. Mas, Nicole, não vai ser fácil, vai ser uma sessão grande, uma sessão com muitas discussões. A sessão já foi aberta lá na Câmara dos Deputados, mas, por enquanto, só discussões, só debates. A pauta ainda não foi colocada em discussão. Então, vai ser um dia movimentado. A gente está acompanhando tudo, Nicole. A gente traz aqui, né, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Balanço Geral, traz no R7, porque, de fato, é uma decisão muito importante, é uma votação importante, todos os olhos voltados para o Congresso hoje. Então, acredito que vai ser um pouco difícil, mas a expectativa até dentro ali do Congresso, da Câmara dos Deputados, é que ela passe. A gente só não sabe, Nicole, se vai ser sem mudanças. E se tiver mudanças, volta o texto para o Senado Federal. A gente acompanha, a gente espera todo mundo para contar todas as novidades. Muito obrigada, viu? E tá aí as novidades, aí os olhos da Kelly também voltados para as novidades, de olho em tudo que acontece. E você confere bem aqui, ó, sapeca na tela, coloca o código, o r7.com, você pode acessar ou simplesmente, ó, posiciona aí a sua câmera nesse código que tá aparecendo aqui embaixo no QR Code e você vai ser direcionado para o r7.com e todas as notícias estarão lá atualizadíssimas para você, né, Kelly? Um beijo, minha querida, até mais!